Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor seja com todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, o programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Eleonaldo Soares, ele que é o grande idealizador desse lindo projeto. Seja bem-vindo a mais um momento onde nós tiramos para nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Lembrando que o nosso programa EBD em Foco é apresentado toda segunda-feira, às 17 horas, nesse canal oficial. E você é o nosso convidado especial para juntos aprendermos da palavra de Deus. Lembrando que a EBD é a maior escola teológica, não só do Brasil, mas do mundo. É aqui onde você tem a base para que você mais à frente possa se aprofundar num seminário teológico. Crentes que praticam a leitura da palavra e são assíduos na escola bíblica dominical, têm a maior facilidade de absorver todos os conteúdos teológicos. Lembre-se que nós estudamos aqui de forma direta também, além das Sagradas Escrituras, termos que você nunca viu em outro tipo de ensino, né? Então a gente aqui dentro da Escola Bíblica Dominical ensina você a defender a sua fé e além disso você vai sair preparado para ser um multiplicador dessa palavra de esperança, porque nós lembramos que nós educamos para transformar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você é o nosso convidado a participar, a assistir até o fim desta aula tão maravilhosa. Hoje nós temos a grande oportunidade de falarmos de assuntos importantes no reino de Deus e também assuntos importantes para você que é educador cristão. Lembre-se que nós geralmente fazemos a nossa aula aqui direcionada para os professores de escola bíblica dominical e todos aqueles que têm o interesse de aprender das Sagradas Escrituras. Mas hoje nós vamos fazer uma aula especial, um momento único que nós temos aqui e nosso programa hoje será voltado para uma entrevista de homens de Deus, homens capacitados da palavra. Vocês sabem muito bem que Deus tem levantado vários mestres, como já no passado levantou o pastor Antônio Gilberto, dentre outros grandes mestres das Escrituras Sagradas, pastor Ezequias Soares, e nós temos a oportunidade de, nesse mês de março, receber grandes homens de Deus, homens que estão dentro do ensino da palavra, se dedicando a escrever para aqueles que querem aprender mais da palavra. Nós estamos no nosso período da AGO, a Assembleia Geral Ordinária, e também da nossa EBO, que é a Escola Bíblica de Obreiros, e nós temos a oportunidade de receber em nossos estúdios aqui do EBD em Foco, com muita satisfação, o pastor Douglas Batista, ele que é presidente da Sociedade Bíblica de Teologia Cristã Evangélica, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e também da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, escritor da CPAD, comentarista de lição de escola bíblica dominical, ele que também é doutor em teologia, ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. Pastor Douglas Batista, seja bem-vindo ao nosso programa EBD em Foco, a paz do Senhor. A paz do Senhor, quero estender a minha saudação e o meu agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui participando deste EBD em Foco. Parabenizo a todos os nossos irmãos que acompanham esse trabalho, aos professores de Escola Bíblica Dominical, a todos os educadores da nossa querida Assembleia de Deus, lembrando sempre que a Escola Dominical é a maior agência de educação cristã da igreja. É a maior e a melhor escola do mundo. Amém, pastor Douglas. Pastor Douglas que foi um dos preletores do grande congresso de escola bíblica dominical que aconteceu lá em São Paulo. Foi algo maravilhoso, né, pastor? Realmente foi uma bênção muito especial. Tivemos, como sempre, a participação de vários irmãos de todos os estados da Federação Brasileira, superintendentes, professores e também líderes da nossa igreja participando do maior evento da educação cristã das Assembleias de Deus, que é o Congresso Nacional de Escola Dominical, que foi a 11ª edição, realizada pela CPAD, um momento muito importante quando temas de relevada significação foram tratados ali junto a todos os participantes. Como eu sempre falo, pastor Douglas, mesmo que o
o professor de escola bíblica dominical, o ensinador, já tem experiência no ensino da palavra, sempre tem uma didática nova. E é importante que o professor de escola bíblica participe desses eventos, não é isso? Com certeza, né? A escola dominical e a educação estão sempre em inovação, há sempre um aprendizado. Aliás, aprender, o ensino, ele é constante, né? Periódico, nunca a gente aprende tudo, estamos sempre no processo de aprendizado. Eu quero, inclusive, destacar que tive a oportunidade de nascer num lar cristão, fui apresentado ao Senhor Jesus com uma semana de vida e meus pais me matricularam na escola dominical. Então, fui aluno da classe do berçário, depois do maternal, depois eu prossegui para as demais classes, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, jovem. Antes do jovem tinha ainda o juvenil, depois jovens. E até hoje eu permaneço como aluno da classe de adultos. E cada escola dominical, cada evento, cada congresso, cada conferência, a gente aprende um pouco mais. Muito bem, isso é prova que a escola bíblica dominical forma os bons obreiros, né? Então, vários obreiros hoje que eu conheço, como o senhor, pastor Ezequiel Soares, nosso pastor Milton Gonzaga, que daqui a pouco também vamos falar com ele, são pessoas que foram formadas na escola bíblica dominical. Eu mesmo tenho um filho, meu filho tem 6 anos, ele é autista, e eu percebi que depois que ele veio para a escola bíblica dominical, ele desenvolveu até na questão da comunicação. Então, a escola bíblica é algo maravilhoso e quem ainda não se matriculou na escola bíblica está perdendo tempo, né, pastor? Com certeza. Fica aqui o incentivo aos irmãos que nos acompanham, quem ainda não é aluno, quem não é assíduo, quem não é frequente, procure se matricular, procure ser assíduo, porque a escola bíblica dominical ela é de relevada importância para a formação espiritual. Deus me deu a oportunidade de cursar algumas áreas do saber, como a teologia, a filosofia e sociologia, pedagogia. Eu fui coordenador do Colégio Militar de Brasília por um período, mas toda a minha base bíblica e doutrinária eu não adquiri nas universidades, mas sim nos bancos da Escola Bíblica Dominical. Toda a fundamentação da minha fé foi na Escola Bíblica Dominical. Então, concito os irmãos a se matricularem, quem ainda não está. E até porque, pastor, também aqueles irmãos que não têm condição de pagar um seminário teológico, né, participar de um seminário, então fazer uma graduação de teologia, ele tem a escola bíblica como 0800, né, é de graça, é só participar, se inscrever e se matricular na escola bíblica todo domingo às 9 da manhã, em algumas igrejas aqui no Nordeste, aqui na Assembleia de Deus aqui de Sergipe, nós temos a escola bíblica no sábado, por causa da feira no domingo, e às vezes também na semana, mas nós temos a escola bíblica aí disponível para todos. Certamente. A escola bíblica dominical ela é uma teologia informal. Não é aquela teologia dos bancos da faculdade ou do seminário teológico, mas é uma teologia informal na sala de aula, nas faixas etárias. A CPAD, que é a editora da escola dominical, ela tem um currículo bem avançado, didaticamente organizado para alcançar todas as faixas etárias, de modo que um aluno que frequenta a escola dominical, se tiver o privilégio de frequentar desde a tenra idade, ele vai adquirir um conhecimento vasto, teológico, doutrinário, bíblico, e com certeza vai ter uma maturidade espiritual enorme, muito além, muito acima da média dos evangélicos do país. Isso mesmo. Vocês estão vendo aqui que nós temos muito a falar, a tratar nessa oportunidade, nesse programa especial do EBD em Foco. Então, fique aí, eu quero fazer aqueles pedidos que eu sempre faço em todo o programa. Primeiro, compartilhe esse programa através das redes sociais, mandando para aquele que você sabe que é um professor de escola bíblica dominical e precisa participar, ouvir todas as palavras que serão faladas aqui nesse programa. E também, se você puder, tire uma foto assistindo o programa EBD em Foco, coloque nas redes sociais e marque o Instagram da nossa igreja. O pessoal aqui da mídia vai colocar aqui embaixo o Instagram, você vai tirar uma foto, certo? E depois que você tirar essa foto, você vai marcar o Instagram da nossa igreja dizendo: eu estou assistindo o EBD em Foco. Fazendo isso, você ajuda esse programa a alcançar outras pessoas, né? Outras pessoas que precisam ouvir a palavra. Um dia desse,
eu estava ministrando a aula quando ainda era a Escola Bíblica Dominical Geral, e uma pessoa aceitou a Jesus ouvindo a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, seja um multiplicador de esperança, envie o link desse canal para que a pessoa também possa ouvir a palavra de Deus. Também eu tenho a honra de receber, daqui a pouco nós vamos continuar conversando com o pastor Douglas e falar sobre o tema desse programa, mas eu tenho a honra de receber aqui o meu primeiro pastor. Eu não sei se ele lembra, mas ele foi meu primeiro pastor quando ele era pastor do Santo Antônio e do bairro industrial, pastor Milton Gonzaga. Ele é o vice-presidente da CIMIA-10, da nossa convenção. Ele também é pastor lá da igreja em Itaporanga da Ajuda, e ele é o diretor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus aqui em Sergipe, né? O IBAD. Nós temos o núcleo da IBAD e nosso pastor Milton Gonzaga representando também o nosso pastor-presidente, pastor Leonardo Soares, e nos dá a honra também de participar desse programa. Uns dias atrás eu tinha falado até com o pastor Milton a seguinte coisa, né? Que eu ia trazer ele aqui no programa, né? E hoje Deus nos deu essa oportunidade. Paz do Senhor, pastor Milton. A paz do Senhor, meu caro presbítero Marcos Paulo, meus amados irmãos, estar nesta oportunidade aqui com o pastor Douglas Batista, o ícone da educação teológica no Brasil, está participando, interagindo de um assunto tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus porque com meus 9 anos de idade eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, e com 12 anos eu participei do CAPED, que é o curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Dominical, em Maceió. E a partir daquele encontro, daquele curso, eu fiquei muito feliz, entusiasmado a me envolver no ensino da palavra, no estudo da palavra. E interessante que foi na Escola Dominical que eu pude perceber a minha tendência para o ensino. E foi lá que eu descobri que eu tinha aptidão para o magistério. Então, a Escola Dominical, além de contribuir para a minha maturidade cristã, também me direcionou para uma formação secular, que foi o curso de pedagogia, e com muito prazer eu posso dizer que pedagogo, entendeu? Que conhece a palavra é um pedagogo privilegiado. Eu sou um deles. Muito obrigado, pastor Milton, por trazer a honra da sua presença aqui. É muito bom receber homens de Deus que são dedicados à palavra, não somente ao magistério, como o pastor já faz parte, né? Mas também na educação cristã. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe pastor Milton. E, queridos irmãos, hoje nós temos um tema especial, pastor Milton. É um tema relevante, aproveitando a presença do pastor Douglas Batista, né, que é o presidente do Conselho de Educação e Cultura das Assembleias de Deus, ou da CGADB. Nós vamos falar aqui sobre o tema, a importância da educação cristã e a implantação do projeto Rede Assembleia de Ensino. Né? Eu vi um podcast, o pastor falando, eu disse, pastor, vamos falar sobre isso. Falei com o pastor Leonardo. E, pastor Douglas, eu quero começar esse programa com uma pergunta. Qual é o papel da educação cristã na formação moral e ética do indivíduo? Muito bem. É importante destacar que a educação cristã difere da educação secular. A educação secular ela tem como propósito principal a capacitação intelectual e acadêmica do cidadão. A educação cristã ela ultrapassa esse propósito, procurando também formar o caráter cristão na vida desse cidadão, na construção da ética e da moral, cujo pressuposto está alicerçado na Bíblia Sagrada. Então, essa é a grande diferença entre a educação cristã e a educação meramente secular. E o Brasil tem essa oportunidade de ofertar aos nossos irmãos a escola da educação cristã, que é conhecida como escola confessional, prevista na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a Assembleia de Deus no Brasil, por meio da Convenção Geral, vem ofertando então essa possibilidade para todos os nossos irmãos, em virtude da importância da formação do caráter, da formação ética, da formação moral do cristão, uma vez que nós estamos vivendo um mundo bem conturbado, com ideologias nefastas, com doutrinamento anticristão, principalmente na educação,
E, portanto, a importância e a relevância se dá por esses fatores. Pastor Milton, que coisa maravilhosa, né? A Assembleia de Deus agindo em todas as áreas da sociedade e agora no ensino, como o pastor Douglas falou, hoje a gente vive um tempo de doutrinação em muitas escolas e ser cristão em escolas que não são confessionais, às vezes é sofrer perseguições, retaliações. E aí o pastor está falando aqui sobre esse projeto, né, de implantação, né? Porque a educação, como ele já falou, cristã é diferente da educação convencional, a educação tradicional, natural, né, quando a gente vai para a escola. O que é que o senhor também tem a falar para completar aqui a fala do pastor Douglas Batista? Esse projeto, ele, sem dúvida nenhuma, ele vem enriquecer a existência humana. Porque o ser humano, ele deve estar preocupado não somente com o aspecto cognitivo, intelectual, mas também com a sua espiritualidade. Ele precisa estar fundamentado na palavra do Senhor para ser um cidadão de excelência. E ele, fundamentado na palavra, ele vai ter, logicamente, princípios diferenciados daqueles que não a conhecem. Portanto, é um projeto que deve ser aceito por todas as lideranças da Assembleia de Deus e traz um benefício extraordinário para a sociedade. Por quê? A gente percebe que, com esse projeto, a Assembleia de Deus ela vai se despontar também como uma denominação que se preocupa com a formação global do ser humano, para que ele possa ter o exercício pleno da cidadania, com justiça social, e que venha, em todo o seu viver, engrandecer o nome do Senhor Jesus e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Coisa maravilhosa. Pastor Douglas, como surgiu essa ideia desse projeto da Rede Assembleia de Ensino? A Rede Assembleia de Ensino, cuja sigla é RAE, R-A-E, Rede Assembleia de Ensino, ela surgiu como uma necessidade urgente de trazer para o povo assembleano, num primeiro momento, uma educação de cosmovisão cristã. Bem, na época, o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o atual presidente da Convenção Geral, ele tinha na sua pauta de campanha à presidência da nossa instituição a implantação dos colégios de cosmovisão cristã no Brasil. E o Conselho de Educação e Cultura, do qual tenho o privilégio de presidir, ficou então responsável de encabeçar o plano. Começou em 2017 as discussões, 2 anos depois ela se tornou uma realidade, 2019, portanto, na Assembleia Geral Extraordinária em Belém do Pará, da Convenção Geral, depois de criado o estatuto e ter também estabelecido as diretrizes e os objetivos a serem alcançados, ter sido escolhido o sistema de ensino que seria adotado, em 2019 ela foi criada, em 2020 implantou-se o primeiro colégio da Rede Assembleia de Ensino, em Morada Nova, do Ceará, aqui no Nordeste, foi a primeira escola. E a partir daí, então nós tivemos um período conturbado, que foi o período do Covid, né? 2020, 2021, praticamente as escolas ficaram paradas, houve um problema sério em relação à educação, tanto que houve um atraso no desenvolvimento dos nossos alunos e a Rede Assembleia de Ensino também foi impactada negativamente com a Covid. Mas a partir de 2022, retomaram-se os trabalhos, nós estamos agora já em 25, mas temos atualmente 9 colégios já implantados e esse ano está previsto outros 6. A ideia é completar esse ano com 15 instituições de ensino já em funcionamento e a proposta é de que alcance o Brasil todo, as capitais e depois as cidades medianas até alcançar os mais de 5.500 municípios que o Brasil tem. Inclusive, antes nós vimos aqui para o podcast, estávamos numa reunião com o pastor Elionaldo, né? E membros da mesa diretora, ele tem essa proposta de implantar a partir daqui de Aracaju e depois se estender pelo estado, essa instituição de ensino que é de cosmovisão cristã,
não especificamente apenas para assembleanos, mas para todos os alunos cujos pais desejarem que seus filhos tenham uma educação de cosmovisão cristã. Maravilha. Isso é um clamor que está sendo atendido, um clamor dos pais, como eu que tenho preocupação com meu filho, né? Numa sociedade onde eles querem menosprezar a nossa fé e exaltar aquilo que é contra a nossa ortodoxia cristã. Então é algo maravilhoso. Aqui tem poucas escolas, né? Aqui em Sergipe, poucas escolas que são de cunho confessional. Se eu não me engano, o Americano Batista e tem a Adventista também, que é uma escola que é de cunho confessional também. Então, esse projeto aqui está bem-vindo aqui em Sergipe, né, pastor? Aqui em Aracaju, porque vai ajudar muitos pais, vai proteger a mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças, e é algo maravilhoso. Que Deus continue abençoando o pastor Douglas por essa iniciativa, tanto do pastor José Wellington, né, Bezerra da Costa Neto, como também do senhor, que é o presidente do Conselho de Educação, que venham mais projetos que façam com que os nossos jovens, adolescentes, crianças possam ser instruídos, não somente na parte acadêmica, mas também na questão moral, na questão espiritual. É coisa maravilhosa. Tem mais alguma coisa que o senhor deseja falar sobre o projeto Rede Assembleia de Ensino? A Rede Assembleia de Ensino, eu gostaria de destacar apenas a realidade que o Brasil vive para realçar a importância desse projeto. Conversávamos também acerca disso antes do podcast, com os líderes aqui da Assembleia de Deus do estado de Sergipe, que o Brasil ocupa uma posição vexatória a nível mundial em relação à nossa educação. Nós integramos o PISA, que é um programa de avaliação internacional de estudantes, que compõe 81 países, e o Brasil ocupa a posição vergonhosa de número 69. Nós estamos ocupando uma posição bem aquém do potencial do povo brasileiro. Nós também temos um problema com o IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia as escolas no Brasil a cada 2 anos em 3 quesitos: matemática, leitura e interpretação de texto. A média nacional para a educação fundamental é de 4,3, de 0 a 10. E isso se dá porque o Brasil ele tem adotado um sistema de ensino construtivista, método dialógico de Piaget, e aí nós estamos ficando aquém. Nós temos alunos que vão ao 4º ano do ensino fundamental sem saber ler, sem saber escrever, porque no método construtivista não pode reprovar. Tem que passar o aluno de ano, mesmo que não tenha alcançado a meta ou o propósito daquele ano. É claro que o construtivismo tem também os seus aspectos positivos, né, pastor? O pastor é pedagogo também, sabe que tanto o construtivismo como o método dialógico de Paulo Freire tem os aspectos positivos. Mas nós estamos enfatizando que o método como um todo não está mostrando resultado positivo. Nós estamos ficando vergonhosamente atrás, né, dos países do restante do mundo que não adotam. Aliás, o método Paulo Freire só é adotado no Brasil. O resto do mundo ele foi adotado, foi ao fracasso e todo mundo abriu mão, desistiu do método. Mas nós estamos insistindo nisso porque é uma questão ideológica. O Paulo Freire foi declarado patrono nacional de educação por um decreto-lei e agora fica difícil questionar um método que não funciona, mas que é oficialmente considerado como patrono da educação. Aí a nossa proposta da Rede Assembleia de Ensino é trazer de volta o método tradicional, o método clássico e a cosmovisão de educação cristã para não apenas recuperar os índices de alfabetização do Brasil, mas, como já dito aqui, formar o cidadão na sua plenitude, na sua cidadania plena. E aí, um outro índice que quero destacar aqui aos irmãos que estão nos acompanhando, que é o INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetização, que está disponível, inclusive, no site do MEC,
São cerca de 142 milhões de brasileiros, uma faixa etária de 15 a 64 anos de idade, que são alfabetizados, que são avaliados anualmente, e já tem uma década que essa avaliação está estagnada em 12%. Quer dizer, de 142 milhões, 12% sabem ler e interpretar o que leem. O mais, quase 90%, não consegue interpretar um texto, não consegue interpretar uma notícia, não consegue fazer uma análise crítica de um artigo de jornal ou do noticiário na televisão. E é por isso que no Brasil imperam as narrativas. Vende-se narrativa que é baseada em pós-verdade, ou seja, trazem-se informações não fundamentadas na verdade para vender uma ideia. E a ideia da Rede Assembleia de Ensino é preparar os nossos irmãos e irmãs, nossos alunos, a terem, não apenas, como já dito aqui, o intelecto desenvolvido, a espiritualidade, a moral e a ética, mas também o senso crítico de avaliar uma informação e chegar à conclusão, né, por si só, sem ser manipulado, sem ser doutrinado, como o que acontece atualmente no país. Isso mesmo. E a doutrina hoje, essas doutrinas que são pregadas nas universidades, nas escolas públicas, a grande geral, a maioria das escolas, é um grande perigo, né? Eu já vi vários jovens que eram cristãos, participantes do grupo, eram assíduos na igreja, e quando entraram na universidade, eles mudaram a cabeça dele porque eles queriam mais acreditar no que Marx ele pregava, ele ensinava, do que os princípios basilares do evangelho que a gente prega aqui, o que o pastor da igreja prega, que os pais ensinaram. Então, é importante realmente esse projeto para que a gente possa blindar os nossos jovens e adolescentes. E como eu já falei aqui, eu louvo a Deus pela vida do senhor, pela vida do pastor presidente, por iniciar esse projeto para alcançar não somente, o senhor disse que é iniciar aqui, por exemplo, em Sergipe, né, em Aracaju, mas também naquela cidadezinha onde a escola pública não tem condição de manter aquela criança, né? E aí os pais vão ficar mais despreocupados, estando sendo ensinados por professores que acreditam na nossa cosmovisão cristã. Inclusive, pastor, os professores da Rede Assembleia de Ensino são cristãos também, né? Sim. É fundamental, né, que o corpo docente seja formado por professores, especialistas, o corpo docente como um todo, pela cosmovisão cristã. O Brasil, ele é considerado um Estado laico. Então, em tese, o Estado não pode interferir na religião. O artigo 19 da nossa Constituição, inciso 1º, preconiza que o Estado brasileiro é laico, porém é um Estado de cooperação com a religião. Se vende hoje na imprensa, na grande mídia principalmente, que a nossa laicidade ela é opositória à religião, o que não é verdade. É uma narrativa. Tende a vender essa ideia para o público, né, que o Brasil é um Estado laico e não cabe a religião no espaço público, o que é mentira. Nossa Constituição, artigo 19, quem quiser depois consultar o inciso 1, diz claramente que o Estado brasileiro coopera com a religião. A laicidade é diferente do laicismo. O laicismo foi adotado na França. Na França, nenhuma manifestação de fé pode acontecer no espaço público. Tanto que, por exemplo, para frequentar a escola na França, quem é católico não pode usar o crucifixo, quem é do islamismo, as meninas não podem usar o turbante. No Brasil, não. No Brasil, a religião ela pode ser manifestada no espaço público. Porém, hoje o doutrinamento que o irmão comentou, na universidade em especial, essa ideia do pensamento marxista e neomarxista, do socialismo e comunismo, então a fé e a religião precisam ser tiradas de lado. Então vende-se essa ideia laicista. Se nós colocarmos na Rede Assembleia de Ensino professores que são formados nesse sistema, né, do laicismo, do doutrinamento marxista, neomarxista,
na área de letras, na área de licenciatura e pedagogia para dar aula aos nossos alunos na rede de Assembleia de Ensino, então o propósito não será alcançado. Nós precisamos de profissionais da educação que, mesmo tendo estudado, como eu e outros, o pastor... Milton. Pastor Newton? Milton. Com M. Pastor Milton. E o pastor Milton, nós estudamos pedagogia e fomos também orientados a seguir construtivismo, Piaget, Paulo Freire, etc. Mas, como nós tínhamos uma base bíblica, ética, cristã, a gente não foi contaminado. Então, a gente precisa de professores desse naipe. Por isso que é preciso uma seleção bem clara acerca disso. E, por ser uma escola confessional, então, a escola pode estabelecer os critérios para a contratação desses professores. É preciso não apenas que os professores tenham uma cosmovisão cristã, inclusive, eu aproveitar para fazer um marketing aqui desse livro, Filosofia da Educação Cristã, foi editado pela CPAD, lançado agora lá no Congresso Nacional de Educação, em São Paulo, a Congresso Nacional da Escola Dominical, que é o resultado da nossa pesquisa do pós-doutorado em educação. E aqui há um capítulo onde eu trato sobre a qualificação dos professores. O professor não precisa ter apenas formação acadêmica qualificada, cosmovisão qualificada, mas o professor cristão ele tem que se destacar, precisa ter vida ilibada, precisa ter conduta acima de qualquer suspeição, precisa ter caráter idôneo, ser uma pessoa que possa influenciar positivamente seus alunos em todas as áreas da vida, na família, na parte acadêmica, intelectual, na vida espiritual. Então, a proposta da RAI é um grande desafio, mas as 9 escolas que já foram implantadas estão mostrando que estão no caminho certo. Em todas elas, tem lista de espera para matrícula de alunos. Não há vagas suficientes. Então, significa que Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Pastor Milton, que coisa maravilhosa, né? Imagine só aqui em Aracaju, em Sergipe. Nós estamos, presbítero Marcos Paulo, com boas expectativas, porque a fala do pastor em reunião com o pastor Ronaldo, que é um homem de visão, nosso pastor presidente, ele é um homem que tem uma visão de águia. E eu percebi que ele tem como objetivo, né, implantar uma escola ligada à RAI. E o pastor Douglas, ele se predispôs, isso é muito importante, a dar todo o apoio necessário, como ele tem dado a outros estados, porque a disseminação, né, dessa rede, ela vai enriquecer não somente a nossa igreja, mas, sobretudo, ela vai contribuir para a sociedade. Para a sociedade. Então, a visão não é uma visão doméstica, entendeu? Não. Né? Não é uma visão particular só da Assembleia de Deus, mas é de atender a demanda de uma sociedade que ainda clama por valores, por princípios éticos, morais e cristãos. Ainda temos pais, mães, famílias que estão clamando que os seus filhos tenham educação de qualidade, que se esmere na formação global dos seus filhos. E o Brasil está carente de escolas que tenham realmente uma cosmovisão, entendeu? Cristã. E eu creio que este projeto, né, ele está chegando em boa hora. Eu tenho certeza que ele vai se expandir para a glória de Deus. Pastor Douglas está de parabéns, porque é um homem entusiasta. Ele nos entusiasmou hoje, mostrando a importância de uma escola ligada à RAI. Inclusive, pastor, eu acredito que os irmãos que estão assistindo agora ao nosso programa estão entusiasmados também. Como eu aqui, estou com o coração ardendo de alegria, porque eu sempre falei para minha esposa, a Assembleia de Deus precisa ter uma escola para que as pessoas possam se matricular seus filhos e a gente ficar tranquilo que nossos filhos estão aprendendo matemática, português e não aprendendo ideologia. Então, assim, é algo maravilhoso, é algo que emociona, né? Só de pensar aqui em Aracaju, como em outros estados a nossa igreja já tem implantado, chegar aqui em Aracaju. Pastor, mais uma vez, está de parabéns.
e todos aqueles que fazem parte desse projeto, está de parabéns, porque é algo que veio para revolucionar e mostrar que a Assembleia de Deus não é somente um lugar para acolher espiritualmente aqueles que necessitam, mas também nós estamos aqui disponíveis, dispostos a unirmos a nossa mão com a sociedade para educar as crianças, né? É algo maravilhoso. Exatamente. Aproveitar o ensejo para pedir aos irmãos que nos acompanhem a orar por esse projeto, apresentar isso nas mãos de Deus. Os irmãos sabem que os obstáculos não são poucos, às vezes até no nosso próprio meio a gente precisa quebrar alguns paradigmas, e Satanás certamente não está nem um pouco satisfeito, porque com esse projeto nós vamos, sem dúvida, arrebanhar essa geração para que ela não seja contaminada. Infelizmente, a geração atual, nós comentávamos isso, né, pastor Milton, ali na reunião no privado com o pastor Elionaldo e os demais líderes da convenção, de que, infelizmente, nós temos uma geração hoje totalmente contaminada. As estatísticas são as mais tristes possíveis. De cada 10 jovens universitários, a estatística demonstra que 7 deles perdem a fé durante o curso universitário. E porque há uma falha na educação. Inclusive uma falha da própria igreja. Porque às vezes nós precisamos dar a mão à palmatória, porque na Assembleia de Deus, que somos pentecostais, por vezes o culto jovem, ou os eventos jovens, como acontece em carnaval, são mais movidos, né, a um barulho pentecostal, muitas vezes não genuíno, tomado de emocionalismo e de emoções. E esses jovens vão para a universidade sem ter uma base doutrinária firme, sem ter um caráter forjado na fé cristã. E a prova disso é que as estatísticas mostram que 70% deles são, né, cooptados pelo sistema, porque tem uma falha. E nós estamos trabalhando por meio da Rede Assembleia de Ensino para coibir essa falha. Eu quero, inclusive, né, para encerrar aqui a minha participação, ler aqui só o último parágrafo que encerra essa obra aqui da Filosofia da Educação Cristã. Como disse, é uma tese de pós-doutorado, que diz o seguinte, que é o propósito de todo esse projeto. Finalmente, apesar das propostas pedagógicas serem laicas, a educação cristã clássica permanece relevante ao valorizar tanto o intelecto quanto a espiritualidade. Quer dizer, tudo que a gente tem aí é laico, né? Construtivismo, Piaget e tantos outros. Mas a educação cristã, ela procura restaurar esse método clássico, moldando cidadãos comprometidos com o bem comum e a justiça social, o desejo de uma sociedade tolerante, plural, livre e respeitosa não pode servir de motivação para a censura e para restrições indevidas à liberdade religiosa e à propagação do ensino confessional e cristão. Quer dizer, nós temos o mesmo desejo, queremos a sociedade justa, fraterna, tolerante, respeitosa, que as pluralidades sejam todas, né, respeitadas, mas isso não é motivo para impedir a nossa liberdade de fé de implantar um projeto educacional de cosmovisão cristã para preparar o nosso público a não ser contaminado por ideologias anticristãs. O problema do discurso hoje é de que só vale para um lado. O direito é de um lado só. Então se fala muito em liberdade, se fala muito em ampla defesa, em contraditório, mas é só para mim, para o outro não. E aí termina dizendo assim, isso aqui eu acho muito importante, eu coloquei aqui para finalizar. Não se educa para os valores, a não ser se educando com valores. Às vezes fala assim, não, vamos educar para produzir os valores. Não, nós temos que educar com os valores. E quais são os valores cristãos? A ética, a moral, a integridade, a idoneidade, a honestidade, princípios da nossa fé cristã, fundamentados na Bíblia Sagrada
que nós sabemos como cristãos que a formação do caráter se dá por uma obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E aí, a obra reproduz aqui o texto paulino de Romanos 12, 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Coisa maravilhosa. Pastor Douglas, posso pegar aqui o livro? Sim, por favor. Vou fazer aqui, né, a propaganda desse livro tão maravilhoso, Filosofia da Educação Cristã, uma proposta de formação plena da cidadania. Foi escrito pelo pastor Douglas. Agora, recentemente, teve o congresso, né, o CINED, que é o Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, e ele vendeu todos os exemplares. Então, os irmãos aqui de Aracaju vão ficar sem o livro por enquanto, mas daqui a pouco a CPAD vai lançar uma nova remessa e eu serei o primeiro que estarei na fila, pastor, esperando esse livro aqui para ler, né? Tem muita coisa boa. Olha que tem aqui no sumário. No sumário aqui, ó, e é um livro muito grosso, né? É um livro denso, são 540 páginas. Ele faz um apanhado, recuperando o pensamento da filosofia antiga, desde o período pré-socrático, né? Ali com Mileto, e vem até a patrística, Sim. Que é a educação cristã, né? E depois entra em temas como cidadania, aí estudam vários métodos, Montessoriano, Waldorf, todos os métodos, o método jesuíta, o próprio Paulo Freire, o próprio construtivismo, estão todos aí. O livro ficou, né, modéstia à parte, abrangente, né? Muito bom. Muito bom, pastor. Aqui é para quem é professor, pedagogo, professor de teologia também, filósofo, serve para todos aqueles que gostam, que amam o ensino da palavra, o ensino também das matérias acadêmicas, né? Então, você que não adquiriu ainda esse livro, foi lançado agora recentemente, mas daqui a pouco a CPAD estará novamente com a nova remessa e você adquira, né? Que vai ser muito bom para a tua vida. E como eu já disse, eu vou ser o primeiro que vou aguardar. Daí vou ficar olhando o site da CPAD e quando surgir logo eu já peço o meu livro. Pastor Douglas, muito obrigado por essa oportunidade de aprender mais. É muito bom, principalmente nós, pastor, eu, né, que estou iniciando agora como ensinador da palavra na parte da EBD. E isso para mim foi um presente muito lindo do nosso pastor presidente, pastor Leonardo Soares, entrevistar o senhor e aprender, porque aqui eu estou como entrevistador e apresentador, mas eu estou aprendendo aqui. Muito obrigado por sua participação. Leve o nosso abraço para os irmãos lá da sua congregação, da sua igreja, e saiba que nós estaremos sempre orando pelo Senhor e por todos aqueles que fazem parte da educação cristã da Assembleia de Deus, não somente da Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas, né, que tem esse objetivo de educar, trazer transformação ética, transformação moral naqueles que precisam. Deus abençoe e o senhor está com suas palavras aí agora, suas considerações finais. Bem, a minha palavra final é só de agradecimento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de participar desse podcast. Obrigado pela sua gentileza em conduzir a entrevista. Ao pastor Milton, que também é educador, pedagogo, com vasta experiência e sabe da luta que é essa área da educação, principalmente a de cosmovisão cristã, e ao pastor Leonardo, que é o presidente, né, da igreja em Aracaju e também da convenção do estado de Sergipe, pela honra do convite e disponibilizar aqui aos irmãos essas informações, e contamos com as orações de todos para que em breve nós venhamos retornar a Aracaju para inaugurar a escola filiada à Rede Assembleia de Ensino. E seja muito em breve, né, pastor Milton? Exatamente, é a nossa expectativa. Pastor Milton, muito obrigado também por sua participação aqui, sua ilustre participação, que vem outras oportunidades, né? E o pastor Milton é o diretor da IBAD aqui em Aracaju, e a Escola Teológica anda junto com a EBD. Então, o pastor vai vir outras oportunidades para falarmos aqui um pouco da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor, e deixe suas considerações finais.
Obrigado a você, meu caro, por nos proporcionar essa oportunidade que é ímpar para nós, com a presença do pastor Dr. Douglas Batista, e dizer da nossa alegria em ter você à frente desse projeto com maestria, levando ao ar valiosos conselhos e oportunizando aos nossos irmãos conhecimento também da palavra através desse programa EBD em Foco. Deus te abençoe mais e mais. E quero dizer que eu sou o segundo da fila para adquirir esse livro. O segundo. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, assim que eu comprar o livro, eu vou dizer, pastor, já estou com ele aqui, viu? Tá certo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa EBD em Foco, lembrando que nos próximos dias nós iremos fazer uma aula da EBD em síntese, para falar sobre todos os temas que serão tratados nesse próximo semestre, nesse próximo trimestre. Então, a lição, por exemplo, dos adultos, que é uma lição maravilhosa comentada pelo pastor Elienay Cabral, ele não pôde estar conosco aqui, né? Tivemos, pastor, estávamos alegres dizendo, pastor Elienay Cabral também vai estar lá, porque além do pastor Douglas Batista, que é comentarista da CPAD, de várias lições da Escola Bíblica, o pastor Elienay Cabral agora também, ele já sempre foi, né, comentarista, mas esse trimestre vai falar, completando também a lição do pastor Ezequiel Soares, que falou muito sobre cristologia, defesa da fé na questão cristológica, e aí a gente vai estudar o Evangelho segundo escreveu João, falando aqui sobre e o verbo se fez carne. Então, você que é aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, fique ligado, porque nas próximas aulas nós estaremos aqui outros participantes, pessoas que gostam do ensino da palavra, que amam a palavra de Deus, para trazer subsídio da Escola Bíblica para você aplicar a sua aula no domingo. Desde já, queridos irmãos, Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.